Olá a todos que nos acompanham. O IAS entrevista hoje o Dr. João Roberto Franco. Nós vamos analisar o contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil e também falar sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. O Dr. João, ele é graduado em Psicologia pela Unesp de Assis, tem aprimoramento profissional na área de integração social do paciente em reabilitação pela Universidade de Campinas, mestrado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente atua no Instituto Psique em Adamantina, no CAPES e aqui no IAS ele é colaborador em projetos nas áreas de saúde e também de educação. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Vitor, muito obrigado você pelo convite, Olá a todos e vamos procurar sim esclarecer as pessoas, nesse momento da pandemia, há mais de um ano e como os trabalhadores na área da saúde têm lidado, com essa situação aí que gera muita preocupação, e sofrimento psíquico. Com certeza. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito, quando nós falamos de saúde mental, do que na verdade estamos falando, Sim. O conceito de saúde mental, ele está relacionado a como o indivíduo lida com as situações que ele está exposto no cotidiano. Ou seja, uma pessoa que é mentalmente saudável, ela tem sentimentos de alegria, de tristeza, de raiva, ela tem preocupações, ela tem problema, mas é a forma com que ela enfrenta as situações, em que ela enfrenta as adversidades, como é que ela se planeja em relação às situações de cotidiano, ela consegue tanto planejar quanto executar. Então, um conceito amplo seria assim: a pessoa com saúde mental, ela tem um convívio harmônico com as coisas. Então, ela consegue lidar, sim, de uma maneira positiva e que se volta a resolver. Então, uma pessoa que tem saúde mental, ela não nega os problemas, ela não adia, ela não se desespera. Então, ela tem essa capacidade de lidar com as situações de cotidiano, procurando mesmo resolver satisfatoriamente as coisas que ela procura conquistar no dia a dia. Então, quando nós falamos em saúde mental, nós falamos tanto de adulto, quanto de adolescentes, quanto de crianças. Então, o que nós temos que avaliar? Os fatores da saúde mental, eles são desde fatores biológicos, passam por fatores ambientais, socioculturais e econômicos. Então, o que nós consideramos? A saúde mental, ela tem uma relação muito direta com o ambiente que a pessoa convive e que está exposta. Tanto que a preocupação que nós temos em relação à pandemia, vamos falar sobre profissionais de saúde, mas com a população como um todo, tanto adulto, quanto idosos, quanto adolescente, quanto crianças. Ou seja, como é que esse evento da pandemia, ela afetou as pessoas no convívio delas do cotidiano. Ou seja, ela afetou sim as relações de convívio nos ambientes sociais. Então, a saúde mental é exatamente essa capacidade, nesse momento sim, de adversidade, de conseguir lidar com isso, e passar por essa situação. Ou seja, nós vamos passar pela pandemia, tanto que é uma fase muito comum, dentro desse momento façamos o que é possível, o que é necessário para enfrentar essa fase. E afetou também os profissionais de saúde, doutor? Sim. Os profissionais da saúde, se você avaliar quando a pandemia se iniciou, a gente está falando de uma situação... a doença infecto-contagiosa, ela é uma realidade de quem trabalha na área da saúde. Mas o evento da pandemia, na proporção que ele foi e que ele ainda o parâmetro que nós temos talvez mais próximo enquanto pesquisa, talvez seja a gripe espanhola do século passado. Mas não nessa proporção tão rápida, como esse vírus ele se disseminou ao longo do planeta, e mesmo agora quando a gente tem lidado com essas variantes. Então, profissionais da saúde, eles já lidavam e já lidam com situações de estresse. E a pandemia, em algum grau, ela trouxe um agravo nesses
profissionais que já estavam expostos, né, muitas vezes, a condições, né, às vezes de trabalho, inclusive, não tão adequadas. E quais são os principais sintomas, doutor, que se identifica? O que a gente tem percebido, principalmente em profissionais da saúde, né, é o aumento do sintoma de ansiedade, né, de depressão e estresse. Inclusive, o profissional, tanto o profissional quanto pessoas, né, esses sintomas eles podem ocorrer simultaneamente, né, a gente fala em comorbidades. Então, o que os profissionais da saúde têm relatado são sintomas, principalmente esses 3. Né? Então, por exemplo, né, a ansiedade numa relação direta com o medo de se infectar, né, com o medo de infectar familiares, né, com o medo de perder um paciente. Então, assim, essa relação de ansiedade, ela tem que esse medo, ou seja, essa incerteza, né, então esse é um sintoma. O estresse, né, pelo próprio, né, pela própria condição do cotidiano, né, ou seja, esses profissionais passam a ter, muitas vezes, sobrecarga, não tem férias, dobram turno, né, e a gente está falando aí de uma situação que é cumulativa. Né, e a depressão, muitas vezes, né, tanto pelas situações dessa vivência cotidiana de luto, né, de perdas, em algum grau de desesperança em relação ao futuro. Então, tudo isso está sendo vivenciado tanto pelas pessoas que não são profissionais da saúde, mas os profissionais da saúde também têm sido expostos a esses, né, o que a gente fala assim, de agravos à saúde mental. Até porque a análise até que eu faço, doutor, é que se a nossa rotina mudou bastante, imagine-se então desses profissionais. Né? Nós temos aí a questão da família que o senhor mencionou. Muitos médicos, enfermeiros, eles, principalmente no começo aí da pandemia, como era algo muito novo, não se sabia ainda a gravidade em si, até hoje, né, nós temos essas variantes, agora a Delta aí, que é a variante indiana, né, que pode ser mais contagiosa e tudo mais. Muitos médicos e outros profissionais de saúde, eles não tinham nem contato com os próprios filhos, dentro de casa e tudo mais. E isso acaba acarretando, né, nessa questão que nós estamos falando da saúde mental deles, né? Sim, quando nós falamos da pandemia, nós estamos falando de 1 ano. Então, num primeiro momento, até a gente fala, né, até por defesa, como é um vírus que ainda estava sendo pesquisado, então, num primeiro momento, eu vou tirar, né, esse contato com a família. Né? Então, se você coloca isso ao longo de 1 ano, então, o que a gente considera? Né? Tem pessoas que ficam mais expostas ao vírus, outras pessoas menos expostas. Profissionais da saúde estão expostos enquanto eles estão trabalhando, né, se ele estiver na linha de frente, o tempo todo. Então, isso faz com que, sim, realisticamente, ele tenha mais medo de se contaminar e, consequentemente, uma das formas de eu não contaminar uma pessoa que eu gosto é não convivendo com ela, pelo menos não presencialmente. Então, a gente tem que entender isso, né, ao longo de 1 ano, por isso que isso vale para todas as pessoas, mas falando especificamente desse profissional da saúde. Ele deixa de visitar o irmão que mora em outra cidade, ele deixa de visitar talvez a mãe que mora na mesma cidade, ele deixa de conviver, né, festas, né, como o final do ano. Então, se ele tiver essa consciência, ele vai fazer isso, né, e vai continuar fazendo. Então, a gente está falando que, além do medo de se contaminar, ele passa a ter o que a gente chama de privação. Né? Não a privação do que a gente fala dessa questão do ir e vir, mas ele deixa conscientemente de conviver com pessoas que fazem parte da história de vida dele. Inclusive, eu posso compartilhar isso, estava conversando com um profissional amigo meu, falando que fazia 1 ano que ele não via a mãe, né, e com o medo de talvez não visitá-la e ela falecer. Né? Então, esse tipo de dilema, né, ou seja, eu vou correr o risco de me encontrar com as pessoas e posso contaminá-las, né, ou não, eu vou ter uma atitude consciente de preservá-las, né, porque eu estou me expondo, mas posso também perdê-las. Então, esse tipo de questionamento, né, faz parte do cotidiano desses profissionais. Né? Então, a clareza que se tem que ter, além da sobrecarga de trabalho, é essa privação. Em algum grau, né, todo mundo foi afetado pela pandemia. Né? Todo mundo, em algum grau,
perdeu alguma coisa enquanto relação de convívio. Só que a gente tem que avaliar que esses profissionais ficaram, né, mais expostos a esse risco de morte que, na verdade, está presente na realidade desse profissional, mas agora talvez ficou mais explícito, né? Então, consequentemente, esse medo de morrer e de perder alguém que gosta também fica mais acentuado. Doutor, tem um artigo científico, né, do Éder Samuel Oliveira Dantas, Saúde Mental dos Profissionais de Saúde no Brasil, no contexto da pandemia por Covid-19. Ele faz uma pesquisa em relação aos médicos residentes em atuação durante a pandemia, nos meses de abril e junho de 2020, e ele chega à seguinte conclusão, né, que 25% dos entrevistados afirmaram ter cogitado trocar de especialidade. E entre os sintomas de ansiedade, os mais detectados foram a incapacidade de relaxar, o medo de que aconteça o pior, o nervosismo, constatados de forma moderada em 41,7%. E além disso, 83,3% afirmaram que a qualidade geral do sono esteve prejudicada e 75% apresentavam sonolência diurna. Qual que é a análise que o senhor faz em relação a esses dados? Vitor, 25%, né, um quarto, cogitam trocar de área, né? Ou seja, a gente está falando de um profissional que em algum grau avalia esse risco, né? E no bom sentido, por defesa, ele entende que outras áreas, né, faz com que ele fique menos exposto, né? Então, quando falamos desse profissional, que a gente fala, né, o frente da Covid, ou seja, o médico intensivista, ele está lá 12 horas do plantão dele e às vezes ele dobra um plantão, né? Então, e aí de repente esse médico ele pode sim deixar de ser intensivista e trabalhar numa outra área de especialidade em que ele fique menos exposto. Então é um dado bastante significativo que mostra, né, que apesar do comprometimento existe sim essa preocupação, né, consigo próprio, né, que é compreensível. E a partir disso, né, os sintomas de ansiedade, como dificuldade em dormir, né, esses sintomas relatados, muito em cima dessa condição da incerteza, né, e dessa preocupação que muitas vezes o profissional ele termina o turno dele, mas não consegue, né, se desligar. Ou seja, ele acaba levando as preocupações, eu vou falar do hospital, né, ou do ambulatório, para casa, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, né, dessa capacidade de terminar o seu dia e conseguir virar a chave, né? Então, é uma capacidade, isso é treinado, né, mas conforme a situação que você está exposto no trabalho, alguns eventos, né, do cotidiano, você acaba, sim, não conseguindo, né, desconectar. E se isso acaba sendo constante, ele acaba interferindo, sim, no sono, né, na qualidade de vida, e a lógica do comportamento é essa, né? Se esse médico, esse funcionário, esse enfermeiro, ele tem uma noite mal dormida, vai interferir no dia seguinte. Se isso passa a ser constante, é aquilo. Ele tem um processo de dificuldade de dormir, ou até uma insônia durante a noite e acaba ficando sonolento durante o dia, né? E a alteração do sono provoca, inclusive, alterações de comportamento, né? Como maior irritabilidade, a falta de atenção, às vezes dificuldade de se concentrar. Então a gente está falando de um cumulativo de situações, né, que vão interferindo na capacidade produtiva do profissional, inclusive. E doutor, quando nós estamos analisando os perfis desses profissionais, nós temos os médicos, os enfermeiros e também os técnicos e tudo mais, né? Eu gostaria que o senhor explicasse as diferenças desses perfis quando nós estamos fazendo essa análise e discutindo justamente essa questão da saúde mental desses profissionais. Sim, o que a gente percebe é assim, né, é que além da profissão ou da forma que esse profissional ele atua, o que a gente tem percebido é que tem muito mais a ver com a história de vida desse profissional e com a capacidade de resiliência, ou seja, como é que esse profissional consegue enfrentar, né, a situação da Covid. Óbvio, né, que o profissional que fica mais exposto, teoricamente, ele está mais estressado, né? Mas além disso, ou seja, a própria história de vida desse profissional, né, e como ele lida com, tem um fator mais importante, né, do que necessariamente ele ser ou médico ou enfermeiro. Então a história de vida dele e a capacidade que a gente chama de resiliência é o maior fator. Agora, depende exatamente, né, se ele está mais ou menos exposto. Então e muitas vezes, né,
tanto um técnico quanto um enfermeiro também fazem 12 horas de plantão. Então, esse tempo de exposição também interfere, né? Então, é difícil falar do profissional, né? E a gente tem que avaliar o ambiente que ele está exposto. E nós temos, assim, esses profissionais têm um papel fundamental para a nossa sociedade, só que, infelizmente, a gente acaba assistindo, lendo muitos comentários, às vezes, principalmente nas redes sociais, contra esses profissionais, né? Contra a ciência, e muitas pessoas não enxergam, assim, o quão eles são fundamentais, principalmente nesse período agora que nós estamos vivendo, né, doutor? Sim. Assim, eu vou falar isso como alguém que está na área da saúde, né, há mais de 20 anos. Profissionais da área da saúde, seja no setor público, seja no setor privado, eles são imprescindíveis. Eles são. Né? Muito do que a gente tem como qualidade de vida, inclusive está na medicina preventiva, não está nem na curativa. Né? Então, muito do que é feito enquanto programas de saúde, né, tanto na área de saúde mental, esses programas de prevenção, e que às vezes né, não são muitas vezes tão valorados, eles são tão importantes quanto, né, o momento da internação. Então, o que a gente tem percebido por um lado, mesmo, essa ignorância de não entender essa importância desse profissional, né, e essa ignorância tanto no âmbito do desconhecimento, quanto do âmbito de ataques, né, que são às vezes desprovidos de conhecer a realidade de quem está, né, na área da saúde. E por outro lado também, você vê muito, nesse momento da pandemia, né, muito a valoração desse profissional. Então, ao mesmo tempo que tem esse ataque, também tem, né, a valoração e a percepção que se né, não se tivesse mesmo tanto o SUS, né, quanto os serviços do Estado e do município, né, mesmo essa teia que a gente fala, né, de proteção social na área da saúde, nós teríamos uma situação pior ainda, né, no enfrentamento da Covid do que nós já temos. Então, eu percebo nas redes sociais que tem esses dois lados. E muito da queixa é em cima do desconhecimento. Talvez as pessoas de fato não saibam dessa rotina, né? Elas ficam muito presas às vezes naquele atendimento que não foi satisfatório, né, e que é compreensível, mas elas não entendem toda a estrutura que está por trás, né, desse profissional da saúde. Gostaria também assim que o senhor compartilhasse um pouco da experiência, né, do senhor na cidade, na região em que o senhor atua, como tem sido trabalhar no enfrentamento aí durante essa pandemia de Covid-19. Tá. Vitor, eu vou falar da minha vivência, né, tanto no Instituto Psique, quanto no CAPS. No ano passado, eu já tinha pacientes que vinham com a queixa relacionada à pandemia, ou seja, o medo de se contaminar, né, o medo de perder alguém da família, o medo de perder o emprego, o medo do negócio que ele tinha, né, fechar, porque ficou aquela questão do fecha, do abre. Então tinha muito esse medo e muita incerteza. Então, isso gerava muito sintoma, né, de ansiedade, né, e de estresse. Então essa era uma questão muito forte o ano passado. Isso ainda é uma queixa comum. Ao longo desse ano, além disso, eu passo a ter situações concretas de pacientes que vêm para trabalhar o luto, ou seja, eles perderam alguém por causa da Covid. Perderam um irmão, perderam mãe, perderam pai, perderam pessoas que gostam. Então, esse ano, além dessa questão mesmo do medo, a gente passa a lidar concretamente com as perdas. Então nesse sentido, e muitos estudos falavam que esse ano, do ponto de vista de saúde mental, seria mais grave do que o ano passado. Então já tinha na literatura pesquisas, né, alertando sobre isso. E é exatamente na minha vivência cotidiana, nós temos percebido que os quadros de saúde mental, eles têm se agravado ao longo da pandemia, né? Então, pacientes trazem essa preocupação, trazem esse medo e têm que lidar também com as perdas. E quando a gente fala que, quando a gente tem num cenário, o paciente é um profissional de saúde, que tipo de assistência ele encontra
No setor público, doutor? Tá, ok. Nós temos um país aí de dimensões continentais. Então, se eu penso em setor público, pensando tanto, né, no município ou quanto órgãos estaduais, né, e órgãos federais, você vai ter uma diversidade de ações, né, desses órgãos públicos no que diz respeito ao cuidado com a saúde mental do trabalhador. O entendimento é que esses programas, né, que a gente coloca de atenção à saúde do trabalhador já deveriam existir e alguns municípios e algumas instituições já o têm, né? Então, o que a pandemia, na verdade, trouxe à tona são coisas que, na verdade, não estavam funcionando bem, né? Então, municípios que tinham uma estrutura em saúde, que tinham programas de prevenção, que tinham programas efetivos, tanto à população quanto aos funcionários, estão lidando melhor durante a pandemia do que outros municípios, né? Então, esses programas, eles já estão previstos, né, quando a gente fala da atenção da saúde, né, do trabalhador, não só de saúde mental. Então, como nós estamos num país muito grande, alguns municípios estão desenvolvendo programas, né, e outros começaram a desenvolver, né, e outros municípios ainda não se preocupam, né, o que é muito lamentável. E quando a gente fala nisso, já havia um preparo, né? A gente sabe que a pandemia pegou todos de surpresa, mas havia um preparo, ou hoje já há um programa específico para um treinamento, para identificar quando um profissional de saúde realmente está doente, né? Com toda essa pressão que ele acaba sofrendo nesse tipo de ambiente em que trabalha? Vitor, excelente pergunta. Tá. Quando nós falamos da formação do profissional em saúde mental, desde o ensino técnico, né, da formação do técnico até o ensino superior, pensando em especialização, pensando em mestrado, essa formação para lidar com a realidade do cotidiano, ela ocorre desde a graduação, né? Além disso, espera-se que o município tenha tanto programas de formação, né, a gente fala de formação continuada, ou seja, voltada, né, a formação desse trabalhador em saúde, quanto tenha programas de acolhimento, né? Então, o que nós vamos perceber? Novamente, né, alguns municípios têm esses programas, né, tanto o programa de formação continuada, quanto esse programa voltado ao acolhimento desse trabalhador que adoece, né? Tem municípios que, a partir da pandemia, passaram a se preocupar com isso, porque perceberam a importância, né, desse profissional da saúde, e tem municípios que, infelizmente, né, e isso é uma relação direta mesmo, tanto que envolve, né, o prefeito, quanto o gestor em saúde, quanto a equipe desse gestor, né, que infelizmente não tem esse zelo com esse profissional da saúde. E doutor, quando um profissional, né, ele começa a perceber realmente que ele não está bem, qual que é a principal dica primordial? Ele tem que procurar uma ajuda? E na visão do senhor, ainda há resistência até mesmo a profissional de saúde de procurar uma ajuda? Existe isso? Tá, existe resistência, sim. O que a gente pede, né, aos profissionais da saúde e também à população em geral ao identificar o sintoma, né, que ele não espere esse sintoma se agravar, né, ou se cronificar. Então, se nós partimos do princípio, né, de profissional da saúde, ele sentiu alguma alteração mesmo orgânica, né, que ele procure o médico. Porque muitas vezes, a partir da consulta, né, define-se um tratamento, né, e esse tratamento não é só o uso de medicações, né, então tem um conjunto de ações possíveis, o que a gente fala na questão mesmo, né, da rotina, né, de trabalhar com rotina de sono, muitas vezes cuidar um pouco mais da alimentação, inserir uma atividade física. Então, o que a gente pede, né, aos profissionais da saúde e à população em geral identificou o sintoma, não espera agravar, ou seja, não espera cronificar. Num primeiro momento, né, procure o médico. Então, assim, identifiquei um sintoma, né, eu vou procurar, inclusive, né, eu sou da área da saúde. Então, se eu tiver algum problema, a tendência é que no primeiro momento eu procure, né, o médico que trabalha comigo, inclusive, né? Se for uma questão de saúde mental, ou seja, para ter uma conversa, para ter uma orientação, para ter um esclarecimento, né? Então, e a partir daí, procurar o tratamento,
né? Eu queria só dar um exemplo. Né? Eu tive a Covid. E uma das sequelas foi uma dor de cabeça, né? Uma enxaqueca, na verdade. No terceiro dia que eu percebi que ela estava constante, né, eu já procurei uma neurologista, né, para fazer o tratamento. Então, e ela considerou inclusive isso: olha, você vai ter isso como sequela da Covid por um período, né, e depois isso vai cessar. Ou seja, eu não fui me automedicar numa farmácia, né, eu não fui procurar um analgésico, né, eu procurei um profissional da área da saúde, né, um especialista, e ela que passou o tratamento adequado, né, a partir do diagnóstico dela. Então, o que as pessoas têm que entender né, procure a sua OBS, né, procure o profissional da saúde, procure alguém da sua confiança. E a resistência qual é? Muitas vezes, né, nós somos exigidos, então nós temos que oferecer o melhor e nós não podemos ficar doentes, na ideia que nós somos o escudo. Então, a resistência em procurar ajuda é que nós temos que demonstrar essa capacidade de acolher, né? Então tem sim que vencer essa resistência, né, e procurar ajuda. E eu gostaria que o senhor compartilhasse uma experiência que o senhor teve na sua cidade do Hospital das Clínicas, que eu achei super bacana, nessa questão de assistência, né, que foi um exemplo, né? Eu trabalhei durante um período em Botucatu, né? Então eu estava no Hospital das Clínicas. No hospital existia um trabalho, né, existia um ambulatório voltado aos funcionários, né? Então ele era um ambulatório específico de atendimento dos funcionários, no qual eram 4 hospitais, né, do estado, na qual existiam 10 especialidades médicas, né, eu enquanto psicólogo, né, uma nutricionista e uma enfermeira, voltado exatamente isso. Então era um programa, né? Então a gente tinha um programa que nós chamamos de saúde integral do trabalhador. E dentro desse programa existia o ambulatório. E aí, assim, isso é importante, né? Dentro do ambulatório existiam programas. Então, eu vou te exemplificar. Esse funcionário que, por exemplo, ele era afastado por uma questão de saúde mental. Ele era acompanhado até ele voltar, né? E muitas vezes ele não voltava para aquele lugar de trabalho, ele voltava para um outro posto. E ao longo de um ano trabalhando, ele era acompanhado. Ou seja, então era um programa que a gente falava assim, era um programa de reabilitação profissional, de um profissional que por alguma situação era afastado, né? Ou seja, ele tinha um agravo em saúde mental, né? Ele tinha um afastamento e a gente fazia esse trabalho de reabilitação. Então, no lugar que eu trabalhei, existia esse atendimento nos ambulatórios e além disso existiam programas, né, tanto de prevenção quanto de acompanhamento, na busca que esse profissional, ainda que tivesse algum problema, que ele pudesse retomar as atividades dele. Então, assim, o ambulatório ainda existe, né, e era um serviço, né, que funcionava inclusive desde as 7 da manhã até 8, 9 horas da noite, considerando que muitas vezes esses profissionais faziam turnos das 7 da manhã às 7 da noite, né, e que iam após o turno. Então esse é um serviço, né, que é um exemplo mesmo, né, de como o hospital tinha esse zelo pelo funcionário, né? Então esse é um exemplo, e eu falo isso, né, o período que eu trabalhei lá, né, foi um período muito satisfatório, né? Eu só saí do hospital porque, né, já queria ficar mais próximo da minha casa, já estava cansado de viajar, né, toda semana da Mantina a Botucatu, mas é um serviço que eu me orgulho de ter participado, né, que é um exemplo de como, né, o gestor pode sim criar ferramentas, né, para cuidar do trabalhador. E um exemplo que poderia ser levado para outras regiões do estado e até do Brasil, né, doutor? Sim, é óbvio, né? A gente está falando de um hospital, né, de grande porte, né, com um grande número de funcionários, mas sim, você pode aplicar esse modelo tanto em lugares de menor porte quanto lugares de maior porte, né? Então sim, esse é um modelo que ele pode ser replicado em outros ambientes. E quando nós estamos falando dessa, né, atual situação de pandemia de coronavírus, né, nós ainda temos uma pandemia, apesar de muita gente pensar que não existe mais, muitas pessoas já não usam mais máscara, né, fazem festas clandestinas e tudo mais. Só que de que forma nós podemos ajudar esses profissionais, né, quando nós estamos falando aí da saúde mental desses profissionais também? Qual que é a nossa parte, né? O que nós podemos fazer para ajudar?
A primeira parte que está ao alcance de todos é continuar cumprindo as medidas, né, de distanciamento e isolamento social. Continuar usando a máscara, né, continuar seguindo as normas que são definidas pelo poder público a partir, né, de aspectos que são científicos. E um elemento importante é não compartilhar fake news. Né? Porque assim, de um lado nós temos o conhecimento científico que propõe um tipo de informação, né? E a fake news, ela propõe uma desinformação, né? Então as pessoas têm cuidado, né? Porque essa desinformação, de fato, ela mata vidas, né? Então, quando nós falamos de conhecimento científico, algo que foi de fato efetivamente comprovado. Então, quando as pessoas perguntam, o que está ao meu alcance enquanto cidadão, né, comum? Continuar usando máscara, continuar tendo distanciamento, continuar quando possível, né, se isolando, porque nós temos que trabalhar, e não compartilhar fake news, né, porque isso de fato acaba tendo um prejuízo enorme, né, no cotidiano, né, nessa questão mesmo da Covid. Né. Então acho que esse é um elemento importante para se entender. O senhor falou da fake news, né? Nós temos aí o avanço da vacinação no Brasil e muita gente compartilha, infelizmente, notícias falsas a respeito das vacinas que nós temos disponíveis aqui no Brasil. O senhor também, como da área da saúde, qual que é a orientação que o senhor passa para quem está nos assistindo a respeito das vacinas que nós temos disponíveis? Porque a gente acaba enfrentando, né? Muitas pessoas vão aos pontos de vacinação, querem escolher a vacina para tomar, porque uma não é eficaz, a outra dá reação. Então, qual que é a orientação, doutor? Nós estamos aí caminhando já com muitas doses já disponíveis, apesar dessa briga política que ainda existe, muito grande, mas é que nem aquele ditado, né? Vacina boa é a vacina do braço. Sim. Então, assim, ok. Sobre as vacinas, né, o que as pessoas têm que entender? Todas as que estão sendo ministradas, elas são eficientes porque foram aprovadas pelo mesmo órgão, que é a Anvisa. Então, o mesmo órgão que aprovou a vacina da Pfizer, aprovou a AstraZeneca, aprovou a Coronavac e a Janssen, é o mesmo órgão. Né? Então, mais do que isso, a Anvisa é o órgão que faz a validação de todas as medicações existentes no Brasil. Então, qualquer medicação que as pessoas utilizam, né, passou pela aprovação da Anvisa. Então, não existe um critério diferenciado para tal vacina em relação a essa. A única coisa que existiu, num primeiro momento, por parte da Anvisa, foi o que eles classificaram de uso emergencial, ou seja, para esse momento, né, e depois passou a ter a validação definitiva. A partir disso, né, a ideia, né, porque estatisticamente uma vacina tem um grau de eficiência maior, mas a compreensão que as pessoas têm que ter a partir do momento que você aplica as duas doses, tirando, né, a Janssen, que é uma dose única, você vai estar imunizado, né, e isso vai provocar, sim, né, a possibilidade que as pessoas voltem, né, a conviver. Então, o que as pessoas têm que entender? Quando elas recusam a vacina que está disponível, elas vão ser vacinadas depois. Então, essa é a compreensão. Ou seja, se você chegar no lugar, tiver a vacina da AstraZeneca e a pessoa recusa, ela perde aquela condição da faixa etária, né? O nosso país está vacinando por faixa etária, e ela vai para o fim. Então ela não vai poder voltar daqui uma semana e falar, não, você me avisa quando tiver da Pfizer. Então ela perde, né? Então ela vai esperar todas as outras pessoas se vacinarem, né? E segundo, teve uma pesquisa, inclusive, que saiu, né? Eu estava vendo hoje de manhã, mostrando que a maior recusa é sobre a Coronavac, né? E uma parte da Coronavac sendo produzida no Brasil pelo Butantan, né, com 53%, e a segunda parcela da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, né, que é do Rio de Janeiro, também no Brasil. Então, as pessoas estão colocando em xeque a credibilidade de instituições que são centenárias, né, e que são instituições que produzem vacinas há mais de um século. Então, talvez às vezes falta um pouco mesmo de conhecimento e discernimento, de entender que essas instituições não vão colocar a credibilidade delas em xeque por uma briga política desse momento, né? Então essas instituições,
né, é incrível. As duas que têm maior recusa são as instituições que estão produzindo, a partir do IFA, que é importado. Né? Então, essas instituições elas têm também um nome a zelar. Né? E se você avaliar realisticamente, essas instituições são maiores do que essas pessoas que atualmente brigam por política. Essas instituições elas têm uma importância histórica no Brasil maior do que as pessoas que nesse momento brigam. Então, às vezes, o que acontece é uma manipulação mesmo, né? Ideológica, que faz com que as pessoas não tenham discernimento de enxergar com profundidade, né, todos os passos para uma vacina ser aprovada. Né? E a história centenária, tanto do Butantan quanto da Fiocruz. Perfeito, doutor. Eu gostaria de agradecê-lo pelas informações e pela sua participação. Muito obrigado, viu? Vitor, eu agradeço, né, pela oportunidade, agradeço a todos que nos acompanham, que estão nos acompanhando, e estou à disposição para uma outra situação quando for, né, solicitado. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado também. O IAS Entrevista hoje conversou com o Dr. João Roberto Franco sobre a pandemia de Covid-19 e também sobre a saúde mental do profissional de saúde nesse contexto. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até o nosso próximo encontro.